Senhor já tem falado conosco nessa noite, né, igreja? Desde a hora que nós colocamos os pés aqui, o Senhor ele já tem falado conosco. Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo 3. Aleluia, Jesus. Amém, igreja? A palavra do Senhor que diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em chama de fogo, do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. Amém, igreja? Glória a Deus. Eis-me aqui. Essa palavra já foi falada aqui pela irmã Cida, né? Na hora que ela estava iniciando aqui, ela já falou, ela já deu um eis-me aqui, né? Querido Deus e amado Pai, essa é a Tua palavra, Senhor, palavra viva, Senhor, eficaz, Senhor, palavra que transforma, Senhor, as nossas vidas, Pai. Senhor, que o Senhor venha falar com o Teu povo nessa noite, Pai, continuar falando conosco, Pai, porque o Senhor já tem falado conosco, Pai. Pai, usa, Senhor, a minha vida, Senhor, que eu seja canal de bênção nessa noite, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Amados, o Senhor, Ele tocou meu coração para falar de chamado. E é algo que o Senhor, Ele já vem falando em alguns cultos. Se nós estivermos atentos ao Espírito Santo de Deus, atento ao que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas, nós iremos entender que o Senhor, Ele está chamando pessoas aqui. Ele está levantando pessoas, chamando pessoas que ainda não se posicionaram em aceitar o chamado do Senhor. Há um tempo atrás, essas semanas para trás, a pastora deu a palavra da dracma, né? Das dracmas, né? E uma delas havia se perdido. Nós podemos entender essa palavra como um chamado que o Senhor tem na nossa vida e nós estamos escondendo do Senhor, ou nós estamos perdendo por falta de cuidar daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Depois disso, amados, eu fui tomar um café com a pastora Renata. A gente marcou um cafezinho, a Deise com a Dani até não deu para ir. E a gente foi, e a gente estava falando, e eu falando com ela que o Senhor estava meditando muito nessa palavra. E depois desse cafezinho, a gente não sabia, a palavra do Fabiano foi dos talentos. Né? De como os servos, cada um recebia uma quantidade de talento do Senhor, e como cada um agia com aquilo que tinha nas suas mãos. Ele falou que o que tinha 5 multiplicou, virou 10, o que tinha 2 multiplica, virou 4, e o outro escondeu. Não multiplicou nada, não fez nada com aquilo. Escondeu o talento, escondeu o chamado, escondeu aquilo que o Senhor queria usar para multiplicar. E na quinta-feira, o pastor Camilo esteve aqui, e o pastor Camilo falou novamente do vocacionados, aonde os jovens, né, estiveram. E o pastor Camilo novamente vem falar de chamado, do chamado de Josué. Eu falei, Senhor, está confirmando a palavra, o chamado. Amém, amados? Deus tem pressa em usar essa geração. Deus tem pressa em usar a minha vida, Deus tem pressa em usar a tua vida. Cada um de nós nascemos com um propósito. Nós temos um propósito, nós temos um chamado de Deus. E o que nós temos feito com esse propósito, o que nós temos feito com o chamado do Senhor nas nossas vidas? Eu não sei se você que já recebeu um chamado do Senhor, você sabe que você recebeu esse chamado. Eu não sei o que te atrapalha, o que te impede.
né? Talvez seja a correria do dia a dia, né? Talvez seja o cansaço, talvez seja a falta de disposição, talvez seja medo, talvez seja vergonha, né? Talvez aqui até para os adolescentes, talvez seja querer a aprovação dos outros, pensar o que o meu colega vai pensar, o que os meus coleguinhas da escola vai falar de mim, está lá pregando na igreja, né? Só que nós precisamos entender que não é nada sobre nós, não é sobre vocês, não é sobre nós, não é sobre as pessoas que estão à nossa volta. Tudo é sobre aquele que nos chamou. Tudo é sobre aquele que nos escolheu. Tudo é sobre Deus. E quando nós entendemos isso, nós não buscamos aprovações de ninguém, nós não nos limitamos, nós apenas obedecemos à vontade do Senhor. Aleluia. Nós vemos na palavra, amados, que Moisés, ele nasce com um propósito. Todos nós temos um propósito único, que é glorificar ao Senhor. Mas nós também temos propósitos específicos, cada um de nós temos propósitos específicos. E o que é propósito, amados? O que vem a ser propósito? Propósito e chamado, eles não são as mesmas coisas. Eles são diferentes, mas eles são alinhados, eles andam juntos. O propósito é um plano eterno de Deus para a sua vida. O propósito é aquilo que você nasceu para fazer. O propósito, ele vai revelar quem você é. O chamado, ele vai ser como você vai cumprir esse propósito. O chamado é a missão que Deus confia na tua mão. E o chamado revela o que você faz. Então, o propósito, ele te conecta com Deus. O chamado, ele nos conecta com pessoas. Vou dar um exemplo para a igreja. No Vocacionados, lá, o meu filho tem um propósito de Deus na vida dele, o Lucas, de ser pescador de almas. Que o nosso pastor também tem esse propósito. Pescador de almas. Sabe aquela pessoa que chega no lugar e ela vai influenciar? Independente do lugar que ela vai pisar, ela vai resgatar uma vida. Esse é o propósito que queima no coração do Senhor, não queima, pastor? Queima. O propósito, ele queima no coração, ele arde. E qual que é o chamado? Os chamados são vários. Como que o Mateus, o Lucas, o pastor, ele vai cumprir esse propósito? Qual que é o chamado? Para evangelizar, o chamado para pregar, o chamado para estar aqui louvando ao Senhor e ministrando louvor e alcançando outras vidas. Então, o chamado, ele vai nos conectar com pessoas, mas o chamado, ele se conecta ao propósito. O propósito queima no nosso coração, revela quem nós somos. O chamado é o que nós usamos para cumprir o propósito e ele revela o que nós fazemos. Amém? Glória a Deus. Só para o nosso entendimento, né? Porque às vezes a gente fica meio confuso. E a palavra do Senhor, ela vai dizer que Moisés, ele nasce com um propósito. Entendo eu que seja o propósito de justiça, aquele propósito de fazer justiça por outra pessoa. E é por isso que nós vemos e sabemos que Moisés, ele mata uma pessoa para fazer justiça com as próprias mãos. Mas eu vou chegar lá. Moisés, queridos, ele nasce num momento muito difícil. Moisés, ele nasce num momento de muito sofrimento. Moisés, ele nasce quando o faraó havia decretado, né, havia feito um decreto que todos os meninos, os bebês nascidos meninos, morreriam, né? Ele apenas preservaria a vida das meninas, os meninos morreriam. Por quê? O povo de Deus estava crescendo muito. O povo de Deus estava se multiplicando e ele tinha medo de que o povo de Deus se multiplicasse tanto a ponto de tomar o seu trono, ou até mesmo se juntasse ali com os seus inimigos e tomasse o seu trono. Então o decreto agora era matar todo bebê que nasce menino. Eu já entendo aqui nessa palavra, queridos, que o Senhor, ele não vai esperar que o momento na minha vida e na sua esteja bom, que esteja fácil. O Senhor, ele vai nos usar, ele quer nos usar, independentemente da situação que nós encontramos. A situação ali não era uma situação boa, mas tinha nascido o libertador. A situação era complicada, era de sofrimento, era de dor. Às vezes, nas nossas vidas, nós podemos entender isso como, Senhor, como que o Senhor me chama para
orar para alguém, eu estou precisando de oração. Geralmente é assim, queridos. Né? Nós que temos os ouvidos atentos ao Espírito Santo de Deus, a gente chega na igreja e fala assim, nossa, eu queria tanto uma oração. Hoje o Senhor fala assim, para nós, vai orar para aquela irmã, você está precisando de oração, mas o Senhor fala, vai orar você por ela. Você precisa que alguém interceda pela sua vida, mas você chega aqui e o Senhor fala assim, interceda pela vida dela. E é dessa maneira, queridos, Deus não vai esperar que as coisas melhorem nas nossas vidas para começar a nos usar. O Senhor tem pressa em nos usar, queridos. Nós estamos vendo o tempo que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vendo as promessas de Deus se cumprindo, nós estamos vendo a palavra do Senhor se cumprindo, e nós estamos vendo que a volta de Cristo, ela está muito próxima. E nós vemos lá na passagem, na palavra dos talentos, o que é feito com o servo que não multiplica e esconde o seu talento. Ele é jogado nas trevas. Amado, nós temos um propósito, nós temos um chamado do Senhor. E não é para depois, não é para quando der, é para agora. O Senhor nos chama hoje, queridos. Amém? E nós podemos já ver nessa palavra também, queridos, a promessa do Senhor cumprindo na vida de Abraão. Quando eu leio aqui e vejo que aquele povo estava crescendo, se multiplicando a ponto de amedrontar Faraó, eu consigo ver as promessas de Deus se cumprindo na vida de Abraão. Porque a promessa de Deus na vida de Abraão era: a sua descendência será tão numerosa quanto as estrelas do céu e as areias da praia. Então nós já vemos aqui, querido, a promessa do Senhor na vida de Abraão. E eu digo para você nessa noite, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que ele prometeu para mim e para você, ele vai cumprir, porque ele é Deus. Ele é Deus que promete, ele é Deus que cumpre. Aleluia. Queridos, nós vemos o levante do inimigo. O levante do inimigo, sabe por quê? Nasce o libertador. E vem o decreto de Faraó para matar todos os meninos. Esse decreto não veio um ano antes, 2 anos antes. Veio quando havia nascido o libertador. Amados, não é que eu estou querendo dizer para vocês que Satanás ele sabe todos os planos de Deus, não. Mas nós temos que entender que ele estava lá, ele era um anjo, ele estava lá na criação. Ele estava lá quando o Senhor fazia planos. Inclusive o plano da salvação. Porque também nós vemos lá na frente a mesma coisa. Deus nos promete o libertador, o Messias, o Salvador da humanidade. E o rei faz o mesmo decreto, matar os meninos. Então nós vemos que a ação de Faraó é puramente espiritual. A ação de Faraó, nós não vamos ver aqui falar de diabo, Satanás, mas a ação de Faraó, as atitudes de Faraó, ela nos revela quem estava por detrás dele. Satanás agia por detrás dele para tentar frustrar os planos do Senhor, para tentar atrapalhar, atrasar, porque ele sabe que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Os planos que o Senhor tem para mim e para você não vão ser frustrados, não serão frustrados. Mas ele vem para atrapalhar. Inclusive, quando nós falamos que ele sabe dos planos, alguns planos de Deus, ele lê na palavra e ele já sabe que ele é derrotado. Mas ele não deixa de se levantar todos os dias contra mim e contra você. Então, ele vem para atrapalhar os planos de Deus. Mas nós sabemos que o plano de Deus na minha e na sua vida não serão frustrados. Amém, queridos? Aleluia. Aquilo que Deus tem para mim e para você, ele pode se levantar, mas ele se levanta para cair, porque maior é o que vive em nós. Amém? Aleluia. Mas nós podemos ver, queridos, a tentativa de frustrar. Por quê, queridos? Porque o chamado vai impactar vidas. Lembra? Chamado nos conecta com pessoas. O nosso chamado vai impactar outras vidas. O nosso chamado, o propósito, ele não para em mim. É apenas uma semente plantada que vai crescer, vai florescer, vai frutificar e vai alcançar outras vidas. Um grande exemplo disso que nós falamos aqui é Abraão. O propósito de Abraão, nós vivemos isso até hoje. Nós somos frutos de promessa.
Nós estamos aqui porque nós somos frutos da promessa do Senhor. Então, o propósito, queridos, ele não para em nós. Ele vai impactar vidas. Eu vi um pregador uma vez falando assim, que ele pregou, e apenas uma alma aceitou Jesus, e uma alma se converteu, uma alma mergulhou nas águas, e foi um grande pregador da palavra de Deus. Só uma. Mas aquela uma alma que ele impactou, trouxe 40, 50, 60. Porque o propósito não para em nós. Nós vamos impactar alguém e esse alguém vai impactar outras pessoas. Então, Satanás, ele tenta frustrar, tenta nos atrapalhar, tenta criar situações nas nossas vidas, dificultar, para que a gente não cumpra o chamado que Deus tem para nós. Aleluia. E a palavra do Senhor, querido, diz que Jesus, Deus, né? Jesus. Vamos falar de Deus aqui. Ele permite a situação, né? Ele permite toda aquela situação com os bebês, enfim, tudo que aconteceu foi permissão do Senhor. Nós precisamos entender que Satanás, ele age, mas ele só age se tiver permissão de Deus. Ele não age sem a permissão de Deus. Foi a permissão do Senhor, né? Mas quando o Senhor, ele permite, queridos, ele já providencia o escape. Satanás, ele age por detrás de Faraó, mas Deus, ele já providencia o escape. Joquebede, mãe de Moisés, a palavra do Senhor vai dizer que ela faz um cestinho. Ela esconde ele por 3 meses, mas já não estava dando mais para esconder. Então, o que ela faz? 100% de certeza do meu filho morrer se ele continuar comigo. 50% de chance dele sobreviver se eu fizer alguma coisa. Então, queridos, nós não podemos ficar parados, né? Nós temos que nos movimentar, nós temos que usar as estratégias que o Espírito Santo tem nos dado. E o Espírito Santo dá essa estratégia para ela põe no cestinho para ele chegar até aonde a princesa estava se banhando, né? Acredito eu, e alguns estudos também que eu pesquisei, que eles sabiam, não foi nem por acaso, eles sabiam que a princesa estaria tomando banho ali, era algo ritual, né? Um ritual feito várias vezes. E esse bebê, ele chega até a princesa, né? E esse ritual, queridos, que não está na palavra de Deus, mas nós temos aí a história, a geografia, a ciência, a arqueologia, que também completa, né, as coisas do Senhor. Ele vai dizer que era um ritual que eles faziam. Então, entenda comigo. Se ela estava no Rio Nilo, que era uma divindade, e ela estava se banhando no Rio Nilo, num ritual, e aparece um bebê, opa, é presente da divindade. É presente de Deus, vou pegar para mim. Então, foi a estratégia que Deus deu a Joquebede. E nós, então, conhecemos a palavra e sabemos que a filha dela, Miriam, chega até a princesa e fala que, ela, como ela não tinha condições de amamentar, que tinha uma hebreia que estava amamentando. Então, Moisés é levado, ele volta ali para sua mãe, que vai cuidar dele ali, né, junto com o povo hebreu, até mais ou menos os seus 12 anos. É o que não fala a Bíblia, mas é o que tem nos estudos, né? Até os seus 12 anos. Acontece que um dia a princesa quer Moisés de volta. E Moisés tem que sair de onde ele estava e ir para o palácio. E nós podemos fazer as perguntas. Eu me fiz, é por isso que eu pesquisei, porque eu me fiz essa pergunta. O porquê que era necessário, se ele era o escolhido, por que era necessário ele voltar para o Egito, né? Tem certas situações nas nossas vidas, queridos, que Deus vai nos tirar de onde nós estamos e vai levar aonde é preciso que nós estivemos, entendeu? Nós estamos num lugar e o Senhor ele vai tirar e vai levar ao lugar que a gente precisa estar. Lá no Egito, queridos, Moisés, ele teve acesso à cultura. Moisés, ele teve acesso a ensinamentos. É como se o Egito fosse uma faculdade para Moisés, né, pastora? A palavra é essa, né? É como se o Egito fosse a faculdade, uma faculdade. Lá ele aprendeu as línguas, lá ele aprendeu a escrever, lá ele aprendeu a se posicionar, lá ele aprendeu a liderar um exército, porque ele também era guerreiro. Então, é como se Deus fizesse assim, ele pegasse tudo que o Egito tinha de bom para oferecer e usasse para preparar o seu servo. Deus usa
o que o Egito tem de melhor para preparar o seu servo. Sabe por quê, queridos? Porque o propósito de Moisés era libertar o povo do Egito naquele momento. Mas o propósito não parou aí. Amém? O propósito não para, libertou, foi... Não, o propósito não parou aí, queridos. Moisés, ele escreveu o Pentateuco, ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Como ele iria ser alguém que, vamos dizer assim, conseguisse liderar, que não tivesse conhecimento de liderar um exército, alguém que não tivesse cultura, alguém que não conhecesse línguas, porque lá ele teve acesso aos melhores professores, aos melhores mestres. Como ele ia escrever, amados, o livro? Então, nós vemos que o propósito não para somente em libertar o povo do Egito país. Nós vemos que o propósito era muito maior, querido. O propósito era que ele escrevesse os livros da Bíblia, os mesmos livros que hoje transformam nossas vidas, o mesmo livro que hoje nos tira do Egito, o mesmo livro que hoje nos tira da escravidão do mundo e nos traz para a presença de Deus, nos traz para essa terra que mana leite e mel, porque é o que o Senhor tem preparado para nós. Então, nós podemos ver que tudo isso foi necessário. Era necessário que ele passasse pelo Egito, a faculdade do Egito, para ser preparado para escrever a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, amados, nós vemos que ele foi criado lá. E em um determinado tempo, Moisés, com aquele propósito que ardia em seu coração, ele age com as próprias mãos. Ele mata um egípcio para defender um hebreu. Porque, às vezes, a gente pensa que ele foi para lá e não lembrava de quem ele era. Ele lembrava, ele viveu bastante tempo com o povo hebreu. Ele lembrava das suas raízes. E ele tinha aquela dor dentro do coração de ver o seu povo sendo maltratado. Só que ele ainda não entendia o propósito de Deus. Como muitas das vezes nós não entendemos o propósito de Deus e nós queremos agir com as nossas próprias mãos. Ele achou que aquilo era justiça, que ele ia agir daquela forma como justiça, ele fazia aquilo com as próprias mãos, mas não era isso, o propósito não era esse, né? Mas nós fazemos isso algumas vezes, nós queremos agir com a força das nossas mãos e nos esquecemos que é Deus quem vai nos direcionar, é Deus que vai nos capacitar, é Deus que vai conosco, amados. Nós não podemos fazer as coisas com as nossas mãos. Então, Moisés, o que acontece? Ele mata esse egípcio e ele vai para o deserto. Então, agora nós vemos um homem que foi criado no conforto de um palácio, né, com toda a comodidade que tinha, indo para um deserto. E nós podemos entender isso, queridos, assim. Se Deus tiver que tirar você do seu conforto, do conforto que você está, da comodidade que você está, e te levar para o deserto, para te despertar, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Se Ele tem um propósito na sua vida, você não está respondendo o chamado. Se Ele tiver que te tirar do seu conforto e jogar no deserto para te despertar, o Senhor, Ele vai fazer. Porque tem deserto nas nossas vidas, querido, que nós entramos porque nós queremos. Tem deserto nas nossas vidas que nós entramos porque nós não obedecemos. Nós botamos as nossas mãos, nós fazemos o que não é para fazer, e nós erramos, e nós vamos para o deserto porque nós iremos plantar aquilo que nós colhemos. Mas tem alguns desertos que é a mão do Senhor que nos leva. Tem alguns desertos, queridos, que é a própria mão do Senhor que nos leva, porque o deserto, ele revela quem nós somos em Deus. O deserto, ele revela o nosso caráter em Cristo. Sabe ali, quando a gente fala do trigo e do joio? A passagem do trigo e do joio. O joio e o trigo, eles são parecidos. A plantação, né? Mas eles não são iguais. Eles são parecidos, mas eles não são iguais. Tem joio na casa do Senhor pregando. Tem joio na casa do Senhor louvando. Tem joio, mas ele não é igual ao trigo. E como que o Senhor, ele diferencia o trigo do joio? Ele pega o trigo, quem mexe com plantação aí vai saber. Pega o trigo e amassa o trigo.
Aí ele vê que tem semente, é trigo. O trigo se transforma em farinha, que vai dar pão, vai dar bolo, vai fazer várias coisas. E o joio, quando é apertado, quando ele é amassado, ele não tem nada. Ele não tem nada. Na verdade, antigamente acreditava-se que o farelo do joio era veneno para abortar. Olha só. Né? O trigo tem semente, tem farinha, tem pão, tem bolo. O joio não tem nada, a não ser veneno. Então, como que o Senhor ele faz, querido, para nos diferenciar do joio? Ele amassa. Ele tem que amassar, querido, para nos diferenciar do joio. Porque o deserto, a provação, ela revela quem nós somos em Cristo. Já viu aquelas pessoas que às vezes estão passando por provação? Não aguenta não, ó. Vai embora. Mas o trigo não, o trigo ele permanece na presença do Senhor. O trigo está doendo, está machucando, o trigo está aqui na casa do Senhor, está louvando, está adorando, está doendo, está machucando, o trigo ele está aqui, ele está na presença de Deus, ele está respondendo o chamado do Senhor, ele está fazendo, ele está trabalhando na obra porque ele é trigo. Não importa se ele está sendo amassado, mas ele sabe que ele vai produzir grandes coisas. Aleluia. O palácio, queridos, tem conforto. No deserto, tem presença de Deus. No palácio tem comodidade. No deserto, tem milagre de Deus. No deserto, tem intimidade com Deus. Aleluia. E como que nós vamos fazer, queridos, né? Para ter essa intimidade com Deus? É buscar o Senhor todos os dias. É buscar ao Senhor todos os dias. É buscar na palavra de Deus, é estudar sobre o Senhor, é ler. Sabe quando você fica amigo de alguém? Você chega, você acaba de fazer aquela amizade, e quanto mais você vai ficando perto, quanto mais você vai conhecendo sobre aquela pessoa, mais intimidade você vai tendo, você vai sabendo tudo sobre aquela pessoa, porque você está perto, você está conhecendo aquela pessoa, você está íntimo dela. A mesma coisa com o Senhor, queridos. Quanto mais perto do Senhor nós estivermos, quanto mais aprendendo da palavra do Senhor, mais íntimo do Senhor nós seremos, mais próximo do Senhor nós seremos, mais milagres e maravilhas do Senhor nós viveremos. Aleluia. Agora nós temos um homem que estava no palácio recebendo preparação, a instrução necessária para liderar um povo. E agora nós vamos ver um homem, o mesmo homem no deserto, apacentando ovelhas. Aprendendo também que um grande líder, ele tem instrução, ele tem conhecimento, mas ele também tem amor pelas ovelhas. Ele também cuida com amor. Ele também direciona as ovelhas para o caminho certo com amor, com cuidado. E era tudo isso que o Senhor ele precisava para transformar Moisés num grande líder. E a palavra do Senhor vai dizer assim que Moisés apacentava, foi o que nós lemos, apacentava o rebanho do seu sogro, quando ele vê a sarça que estava ardendo. Amados, eu estou correndo aqui. Quando ele vê a sarça que queimava. Queridos, era um dia comum. Era um dia comum. Não era, Moisés não estava olhando para o céu, falando com Deus, né, orando, buscando os seus. Moisés estava trabalhando, Moisés estava apacentando as ovelhas, quando ele é atraído pela presença de Deus. Amados, isso nos mostra que o Senhor, ele vai falar conosco em diversas situações. Às vezes nós estamos na fila de um banco. Não sei se aconteceu aqui com os irmãos já, mas está na fila de um banco. E o coração arder que a gente tem que falar algo para alguém, a gente fica até meio constrangido, né? Nossa, a pessoa nem me conhece, vou falar para ela, né? Mas o Senhor, ele quer nos usar, independente da situação, queridos. Ele vai se revelar a nós, ele vai falar conosco. Quando a gente está lavando a nossa louça, quando a gente está limpando a nossa casa, quando nós estamos na fila do banco, quando nós estamos no nosso trabalho. Moisés estava trabalhando quando ele foi atraído pela sarça. Mas isso tudo acontece, querido, quando nós estamos conectados com o Pai. Isso tudo acontece quando nós estamos atentos ao Espírito Santo de Deus. Porque senão, muitas das vezes, o Espírito Santo de Deus vai começar a falar conosco e nós não vamos ouvir. Porque nós não estamos atentos ao que o Espírito Santo diz. Nós estamos atentos ao que o Espírito Santo está falando com a igreja.
E a gente acaba se perdendo, e a gente não ouve, não está atento. Moisés estava atento. Ele estava trabalhando, mas ele estava atento ao Espírito Santo de Deus. E ele é atraído para aquele lugar. E naquele lugar ele vê a presença de Deus manifestada ali. E eu tenho certeza, querido, quando nós presenciamos, quando nós estamos diante da presença de Deus, quando nós temos a experiência espiritual, nós temos a nossa vida transformada. Moisés, ele sai de lá um homem diferente. Moisés, ele sobe um pastor de ovelhas, mas ele desce um libertador do seu povo. Porque a experiência com o Espírito Santo, queridos, ela nos molda, ela nos transforma. E uma vez vivido essa experiência com o Espírito Santo, é praticamente impossível a gente não atender ao chamado de Deus. É praticamente impossível nós termos ali uma experiência com Deus e a gente não se sensibilizar e a gente não atender ao chamado do Senhor. É como aquele louvor diz: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Quem já experimentou, queridos, da glória de Deus, não sabe viver em outro lugar senão na presença de Deus. É por isso que muitas das vezes nós vamos ver pessoas, talvez até se aventurando no mundo lá fora, mas ela volta para a presença de Deus. Porque quem já experimentou da glória não vive, querido, sem a presença do Senhor. E quando nós experimentamos da glória de Deus na nossa vida, é impossível a gente não cumprir o nosso chamado. É impossível nós não cumprirmos com o propósito que Deus tem nas nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor, amados, vai dizer que Moisés, ele sobe. E o Senhor, ele chama ele por 2 vezes. Moisés, Moisés. E o que ele responde, queridos? Eis-me aqui. Queridos, ai de nós se Moisés não tivesse falado um eis-me aqui para o Senhor. Ai daquele povo se Moisés não tivesse falado um eis-me aqui, Senhor. Amados, tem pessoas lá fora dependendo dessa frase nossa, eis-me aqui, Senhor. Tem pessoas lá fora precisando que a gente se posicione, que a gente tome aquilo que é nosso. Nós sabemos, cada um de nós que estamos aqui, nós sabemos o que arde no nosso coração. E nós sabemos também aonde nós estamos falhando com Deus. Tem pessoas lá fora que dependem disso, amados. Tem pessoas lá fora que dependem de mim e de você, da gente se posicionar, se levantar e, Senhor, eis-me aqui. Usa a minha vida, Senhor. Envia-me, Senhor, aonde Tu quer que eu vá, Senhor. E vá comigo, Espírito Santo de Deus. Porque Moisés, queridos, ele fala, eis-me aqui, Senhor. Mas ele também tem dúvidas. Ele também tem dúvidas. Ele fala, Senhor, mas quem sou eu, né? Quem sou eu para ir falar com o faraó? A palavra do Senhor diz que ele tinha a língua pesada, mas é uma língua pesada no sentido de não de gagueira, mas de dificuldade de falar em público. E ele agora ia ter que estar diante de faraó, né? Para pedir para libertar o povo. Que coisa, 400 anos de escravidão e Moisés, quem sou eu, né? Mas, queridos, é porque Moisés, ele olha para ele. Sabe, talvez tem pessoas aqui que isso tem te impedido. Você está olhando para você. Você está olhando para a sua limitação. Você está olhando para aquilo que você acha que você não pode. E Moisés, ele olha para ele. Ele olha para a limitação dele. Ele não olha para o Senhor. Nós precisamos olhar, queridos, para o Senhor. Nós nos achamos muitas vezes incapazes, mas o Senhor está conosco. Porque o Senhor, ele fala para Moisés, eu sou contigo. Moisés, ele vai, mas ele não vai sozinho. Querido, aquele que te escolheu, aquele que te chamou, ele vai te dar condições de realizar o teu chamado. Você não vai ficar sozinho. Ele vai te levantar, porque ele tem pressa em usar a tua vida. Mas ele não vai te deixar sozinho. Ele vai te dar aquilo que você necessita para cumprir a missão, queridos. E quando nós olhamos para nós tiramos os olhos do Senhor, nós olhamos para nossas limitações.
Mas quando nós tiramos os olhos de nós e olhamos para o Senhor, nós vemos o poder de Deus. Nós paramos de olhar as nossas limitações e nós vemos o que o Senhor pode fazer através das nossas vidas. Porque não somos nós que fazemos, é o Senhor que age através de nós. Quando nós abrimos a nossa boca, damos liberdade para o Espírito Santo nos usar, não somos nós que estamos falando, é o Espírito Santo de Deus, é a boca do próprio Deus falando através das nossas vidas. Então, queridos, que você nessa noite, você entenda que nada é sobre nós, nada é sobre mim, nada é sobre você, sobre o que você pode fazer, sobre as suas limitações. Tudo é sobre aquele que nos escolheu. Tudo é sobre aquele que nos chamou. E aquele que chama, queridos, ele vai nos capacitar. Aleluia. Nós sabemos que Moisés, ele chega lá. Tudo que Moisés faz, nós já sabemos. Moisés se deixa ser usado pelo Senhor, ser instrumento nas mãos do Senhor, né? O Senhor, ele lança as 10 pragas, que possivelmente talvez seja aí uma parte 2, né, pastora? Porque as 10 pragas, querido, nada foi por acaso. O Senhor não escolheu cada uma delas porque deu na mente dele, não. Cada uma das pragas era o Senhor demonstrando para aquele povo e para aqueles deuses a soberania dele. Sabemos que o Egito tinha muitos deuses. E o Senhor, ele quis derrubar cada uma dessas divindades. O Senhor quis provar para o povo e para o faraó que ele é o Deus soberano sobre todos aqueles deuses que existiam lá. Deus é o único Deus, amém? Nosso Deus é o único Deus, ele é soberano. E cada uma dessas pragas, queridos, ela tinha esse propósito, essa finalidade. Mas aí a gente vai ter que deixar para uma próxima vez, um próximo culto, para a gente poder explanar bem essa parte, amém? E o que eu queria falar para você nessa noite é que você sabe aquilo que o Senhor tem para você. Você sabe aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, queridos, porque arde. Arde no nosso coração aquele desejo, sabe? De fazer. Você só tem que começar a atender o chamado do Senhor. Como você vai fazer, eu não sei. O Senhor, ele vai te dar as ferramentas e você vai atender ao chamado do Senhor e você vai cumprir aquilo que o Senhor tem na sua vida, porque ele vai à sua frente, ele vai te capacitar, ele vai te dar as ferramentas. Mas eu creio nessa noite, queridos, que você não vai mais esconder o seu chamado. Eu creio que você vai chegar na sua casa, os adolescentes, vai chegar em casa, vai, Senhor, eis-me aqui. Que você chegue na sua casa nessa noite, queridos, e fale para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. E o Senhor, ele vai te responder, amado. O Senhor, ele vai falar contigo, porque ele é Deus que ainda fala com o teu povo. Ele vai te responder e você vai entender qual é o teu propósito e o chamado de Deus para a sua vida. E você vai começar a trabalhar em prol do reino e vai começar a impactar vidas. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu queria que vocês colocassem de pé. Eu queria terminar só com esse louvor que eu convidei a minha sobrinha para louvar comigo. Para a gente terminar nessa noite adorando ao Senhor e dizendo ao Senhor, eis-me aqui, Senhor. Amém? Você vai sair daqui nessa noite, queridos, dizendo para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. Eu não estou simplesmente aqui na tua casa, Senhor, para aprender. Eu não estou simplesmente aqui na tua casa, Senhor, para sentar e ouvir as pregações. Eu estou na tua casa, Senhor, para ser usado por ti. Eu estou na tua casa, Senhor, para te adorar, Senhor, e ser instrumento nas tuas mãos. Amém, queridos? Aleluia. Vamos louvar conosco.